Ok. Ana, tem como pedir para o pessoal desligar o microfone? Você já pediu então, né, Dante? Tudo bem, pessoal. Beleza, Silvia? Vamos Então, lá. bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Muito bom sempre participar das 3 Billions, né? Esse encontro anual bem cuidado e que dá muito trabalho para a organização, né? Então a gente recebe assim gentilmente esse tipo de coisa e só tem que chegar e Seja aqui ou é fora? fazer a nossa parte, né? Então eu agradeço muito. Pessoal, por favor, Tem desliga os alguém? microfones. Então eu agradeço bastante, vamos dizer, acho que é uma riqueza contar no campo reichiano e psicocorporal, né, deste evento anual, tá? Bom, o que eu fiz, pessoal, tenho as seguintes partes assim no que eu vou falar, tá? Eu vou falar uma coisa geral assim inicial sobre o Reich, fazendo um comentário. Depois eu vou passar para a visão da homossexualidade, a visão atual da homossexualidade. Eu vou passar assim rapidamente. Deixa eu tirar o som do meu celular aqui. Depois eu fiz um levantamento, uma pesquisa sobre textos do Reich em que ele menciona o tema da homossexualidade. Então eu peguei e fiz isso numa perspectiva histórica, que é sempre que eu trabalho, estrutural, vendo o todo, mas acompanhando o fio da história. Então ao final desse acompanhamento histórico, dessa identificação de ideias do Reich relacionadas ao tema da homossexualidade, eu faço conclusões e mais ao final eu penso daqui para frente, o que a gente faz, o que a gente pode pensar, como que dá para continuar, vamos dizer, produzindo nessa área do conhecimento a partir desse legado do Reich. Tá? Essa é a proposta, numa visão gestáltica, é isso que eu vou fazer. Tá? Eu vou ler um pouco, tem algumas coisas que precisam ser lidas, para ter uma precisão, qual foi realmente a afirmação do Reich e tal. Então, um pouco eu vou ler, um pouco eu vou comentando. Não saiam antes, fiquem até o final, porque o conteúdo é denso, mas ao final eu espero que, vamos dizer, a gente levante uma luz aí no fim do túnel, tá? É isso que eu vou fazer. Escrevi um início para situar a coisa, qual a minha perspectiva nisso, tá? Esse início é o seguinte, olha. Sabemos que Reich viveu num período em que a homossexualidade foi entendida de forma preponderante, mesmo no campo científico, para falar o mínimo, como uma orientação sexual de alguma forma associada ao terreno da psicopatologia. Porém, cabe lembrar que a ciência opera por meio da dúvida e suas formulações são sempre provisórias. Problematizar tudo é o que a mantém viva, longe de dogmas e argumentos de autoridade. Nós integramos o movimento reichiano e psicocorporal hoje. Temos que construir o atual. Reich e outros fizeram muito. Agora é a nossa hora. Agora a responsabilidade é nossa. Depois, felizmente, outros virão e passarão a limpo o que estamos produzindo. Então, é isso que eu penso, pessoal. A ciência ela é provisória, ela é baseada na dúvida e tal. Então, o contexto que o Reich viveu, vamos dizer, foi um contexto bastante
vamos dizer, crítico com relação ao tema da homossexualidade e tal. Então, mas a gente não deve levar para frente isso. Então, a minha ideia é essa e o meu levantamento é essa. Não tenho nenhuma intenção em sacrificar o Reich, não. Nós somos deste mundo, nós fomos montados nessa estrutura também e temos isso também dentro de nós. Mas isso não quer dizer que a gente vai se manter assim, porque tem a nossa responsabilidade com relação ao campo reichiano e com relação ao futuro. Então, eu tenho, vamos dizer, desde o ano passado eu estou para trazer isso para as 3 bios, é por uma circunstância familiar, uma filha que prestou vestibular e tal, eu não tive possibilidade de apresentar isso ano passado, mas isso está na minha cabeça desde o ano passado. Tá? Então, vamos lá. Algumas palavras sobre o entendimento atual a respeito da homossexualidade. Não dá para falar disso sem pegar a resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 001/99, de 22 de março de 1999. Eu não vou ler ela toda, porque ela não seria o caso, mas eu vou resumir 2 pontos fundamentais. De acordo com essa resolução, abre aspas, a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. Fecha aspas. Em função dessa assertiva, o artigo 2º resolve que, abre aspas, os psicólogos deverão contribuir com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas. Então, isso existe desde 99, balizando o exercício da profissão de psicólogo com relação a esse tema. Tá? O segundo ponto é aí dentro de uma perspectiva psicanalítica. Haveria muita coisa a ser dita aqui, mas não é o nosso objetivo, mas acho importante porque isso depois eu vou utilizar mais no final. Né? A questão da noção de pulsão no referencial psicanalítico. Então, olha, no que diz respeito à psicanálise, a noção de pulsão comporta 4 elementos. A fonte, uma excitação ou tensão corporal. Então, tem uma fonte que ela gera uma excitação ou tensão corporal. A pressão, que é o grau, a magnitude dessa tensão, sendo o alvo eliminar essa tensão. E o objeto é aquilo que propicia o alívio da tensão. Então, são 4 elementos. Fonte, pressão, alvo e objeto. O ponto central dessa conceituação é que, em se tratando do ser humano, a chamada escolha entre aspas, de objeto, ocorre em função da história psicológica singular de cada pessoa, o que implica na formulação de que não há objeto natural, biológico necessário. Em outras palavras, o objeto de satisfação da pulsão, ele é contingente, peculiar, idiosincrático. Feito? Então, não há objeto natural, tá? Isso é construído a partir da subjetividade de cada um e acabou. Bom, então vamos agora para o Reich. Em ordem histórica, formulações de Reich a respeito do tema homossexualidade. Olha, aqui foi uma escolha. Eu peguei assim o que do levantamento, eu fiz assim, vamos dizer, onde que eu achava que era mais significativo. Isso tem sempre uma escolha, mas aquilo que, vamos dizer, onde estava mais claro, mais desenvolvido. Tá? Então, vamos lá. Eu comecei pelo livro Na Função do Orgasmo, o original de 1927, aquele que na tradução para o português é Psicopatologia e Sociologia da Vida Sexual, a função do orgasmo. Mas o original em alemão é a função do orgasmo. Então, no livro A Função do Orgasmo, a descrição do ato sexual satisfatório diz respeito à heterossexualidade. O modelo é o da heterossexualidade e tal. Na página 48, Reich afirma. Essa questão de falar as páginas, eu
tem um intuito didático de quem quiser procurar ir lá e ver, tá? Então, é meio chato assim falar a página e tal, mas acaba ajudando para localizar e para, vamos dizer, ver o que eu falei, tá? Então, na página 48, Reich afirma: o homem é agressivo de modo terno. A outra frase: a mulher é mais passiva do que o homem, sem ser, no entanto, totalmente inativa. Essas observações, o homem e a mulher, como o homem é, como a mulher é e tal, isso é arriscado, muito arriscado você fazer em ciência, né? E isso não vai aparecer com esse conteúdo na edição de 42, que é a biografia científica do Reich, que em português também tomou o nome de A Função do Orgasmo. Essa traduzida pela Brasiliensis, tá? Essa primeira aqui tem uma tradução portuguesa da editora Global. Mas vamos ficar com isso. O modelo da curva orgástica é construído em cima de uma, vamos dizer, da heterossexualidade, com essas duas observações que também não são tão graves assim, não é o problema disso e tal, mas vamos ficar com isso por enquanto. Bom, seguindo nesse desenvolvimento histórico, em 1929, no capítulo 8º do livro Análise do Caráter, o modelo de saúde reichiano é explícito, vamos dizer, tá contido no capítulo 8º, que é o caráter genital e o caráter neurótico. Vocês sabem, o livro Análise do Caráter ele é composto por alguns alguns artigos científicos que já haviam sido publicados, que depois aparecem nesse livro. Então, o livro é de 33, a primeira edição, mas este capítulo, o caráter genital e o caráter neurótico, é de 29. Então, eu estou seguindo a linha do tempo. Tá? Então, o modelo de saúde reichiano, o chamado caráter genital, também está centrado na heterossexualidade. Tal orientação pode ser constatada na página 172. Abre aspas. O objeto heterossexual assume completamente, mais especificamente, o lugar do objeto incestuoso. Então, aqui o Reich está se referindo àquela passagem do objeto incestuoso, a ideia do complexo de Édipo, que é superado, e o objeto atual, ele seria, vamos dizer, a transferência do objeto primário para o objeto atual seria para um objeto heterossexual. Né? Então, você vê que, de novo, ele repete, vamos dizer, naturalizando a heterossexualidade, falando da heterossexualidade como alguma coisa, como o caminho da saúde, o caminho... 1932, no livro O Combate Sexual da Juventude, há um capítulo, até onde eu vi, é o único texto do Reich que tem um capítulo inteiro dedicado ao tema, e esse capítulo, o título dele é A Propósito da Homossexualidade. Aqui tem que comentar um pouco. Em 1932, o Reich está em Berlim, militando no Partido Comunista Alemão, né, vinculado à Sexpol, que ele criou, né? E esse livro é, vamos dizer, o texto guia da Sexpol. Esse livro ele foi escrito, vamos dizer, com uma participação coletiva. Então tem que dar um desconto aí, talvez, no sentido de uma coisa mais assim vinculada àquele contexto de movimento do Partido Comunista, ou pelo menos dessa ala do Partido Comunista Alemão, é uma ala que o Reich, vamos dizer, liderou, né? E segundo a Ilse Reich, a mulher que o Reich foi casado nos Estados Unidos, a Ilse Reich, no livro dela, uma biografia pessoal, em que ela conta a vida dela do Reich e tal, ela fala que o Reich depois desprezou esse livro. Ele desprezou esse livro, mas eu imagino que não seja pelo tema, não seja pelo tema dessa questão da homossexualidade, e sim pela adesão à vinculação socialista, comunista que esse texto contém.
né? Então, ele é um texto, porque o Reich, nos Estados Unidos, ele vira um anticomunista, né? O problema não é mais o capitalismo, e sim qualquer forma de autoritarismo que negaria vamos dizer, autorregulação e todas as coisas que o Reich vai produzir, vamos dizer, pós 34, indo até o final da vida dele, até 37. Né? Mas, independente dessa... Eu só estou contextualizando isso porque é bem duro assim o que aparece neste capítulo, tá? Eu vou ler para você alguns trechos desse capítulo, porque está muito claro no texto. Se eu fosse resumir, perderia, digamos assim, a produção ali escrita do próprio autor, né? Então, olha, um pequeno trecho, não tão pequeno, na página 108, na minha tradução, na página 108, está escrito o seguinte: muitos que se acomodam ao seu desvio e que se sentem à vontade vivendo dessa maneira, protestam contra o fato de se considerar a homossexualidade como uma doença e como resultado de um desvio do desenvolvimento sexual. Entrevêem nisso um menosprezo da sua tendência sexual. Muitos, com efeito, consideram-se como um pseudo-terceiro sexo, como um tipo particular de sexo. É preciso opormos-nos a isso por motivos puramente científicos. Antes de tudo, é preciso salvaguardar os jovens de se virarem definitivamente para o homossexualismo, não por causas morais, mas por pura economia sexual. Porque, com efeito, pode verificar-se que a satisfação sexual média no heterossexual são é mais intensa do que a satisfação no homossexual são, o que tem grande significado para a regularização da economia psíquica. Aos numerosos homossexuais que afirmam representar uma espécie sexual particular e não um desenvolvimento sexual defeituoso, devemos opor o seguinte argumento decisivo: todo homossexual pode deixar de o ser seguindo um tratamento psíquico bem determinado, mas jamais acontece que um indivíduo normalmente desenvolvido se torne em homossexual devido ao mesmo tratamento. É terrível, é muito terrível isso. Um outro trecho. Nos povos primitivos, com vida sexual satisfatória e pacífica, o que não impedem o desenvolvimento sexual das crianças, o homossexualismo, salvo sob a sua forma espiritual, a amizade, não existe. Segundo as mais recentes investigações de Malinowski, etnólogo inglês, a homossexualidade só aparece nos primitivos quando os missionários, esses esculpas do capitalismo, começam a introduzir a moral cristã na vida sexual e a separar o sexo. E também isso confirma a seguinte observação: o homossexualismo só se desenvolve na medida em que a natural relação entre homem e mulher se torna impossível ou difícil, entre parênteses, internato, exército, marinha, etc. Mais à frente, verificar que o homossexualismo é um desvio do desenvolvimento sexual e, por isso, não tem causas naturais, não autoriza ninguém a condenar ou a castigar. Aqui aparece uma outra orientação que vale a pena depois a gente comentar. Bom, acho que está de bom tamanho isso aqui. Depois eu vou fazer uma junção disso. Vamos continuar nesse histórico. Tá? Em A Irrupção da Moral Sexual Repressiva, 1932 também, o texto de base antropológica do Reich, o texto que ele vai mostrar a ideia de um matriarcado primitivo, proto-comunista. Alô? E esse texto, A Irrupção da Moral Sexual Repressiva, Reich expressa a visão de que uma cultura sexualmente livre
numa cultura sexualmente livre, a homossexualidade praticamente deixaria de existir. Nessa linha de entendimento, as pesquisas de Malinowski, ele cita as pesquisas de Malinowski concordando com o antropólogo. Por exemplo, na página 32, de acordo com Malinowski, ele está citando Malinowski, mas para, vamos dizer, aliado, vamos dizer, concordando com Malinowski. Abre aspas. É absolutamente certo que a liberdade da vida sexual dos trobriandeses não deixa que se manifeste qualquer homossexualidade. Observe. É absolutamente certo que a liberdade sexual dos trobriandeses não deixa que se manifeste qualquer homossexualidade. Na página 32, abre aspas. Um estudo aprofundado das populações expostas e das não expostas à influência dos missionários prova que a homossexualidade é a regra onde a moral do homem branco é imposta ao indígena de forma tão pouco racional. E assim, aqui tem uma crítica do Malinowski aos antropólogos que teriam levado, dado a sua ação vamos dizer, nesses povos, teriam levado para lá a homossexualidade, a prática homossexual. Isso é 1932. 1933, no famoso Psicologia de Massa do Fascismo, na primeira edição de Psicologia de Massa do Fascismo, aí a gente pode... Aí eu peguei e vi também na edição de 1946. Existem 3 edições do Psicologia de Massa do Fascismo. A primeira é de setembro de 1933. A segunda é de abril de 1934. Estas duas, até onde eu pesquisei, o texto é o mesmo. O texto muda com o mesmo título na terceira edição, que é a de 1946. A edição de 1946 ela comporta 13 capítulos. As 2 primeiras são 8 capítulos. A edição de 46 ela tem o acréscimo do capítulo 9 até o 13º de textos da chamada democracia natural do trabalho. E os primeiros 8 capítulos eles são, em boa parte, a repetição desses capítulos, dos 8 capítulos da edição, dessa primeira edição, que seriam 2, mas é a primeira em termos de texto, mas com modificações. Com modificações, ele não fala mais do capitalismo, ele diminui bastante o jargão marxista. Então, o Reich, nesse período, em 46, ele já está bem distante tanto da psicanálise quanto do marxismo, né? Apesar de conter ainda pontos ligados a essas abordagens e tal. Mas ele está já num caminho bastante distante. A minha curiosidade, vamos dizer, de pesquisa foi assim: será que essas observações a respeito da homossexualidade, presente no texto de 33, se repetiriam no texto de 46, sendo que ele modificou muita coisa no texto de 46? Ou seja, será que Reich mudou a sua visão a respeito da homossexualidade com a passagem do tempo? O que eu vi é que não muda. As outras coisas, a crítica ao capitalismo e tal, muda, né? Sai, mas isso não sai, isso permanece. Tá? Então, isso que eu vou relatar para vocês. Então, na página 87, ele atribui a usual presença da prática homossexual na Grécia clássica, ele usa a expressão era platônica, como um efeito do forte patriarcado existente. Esse conteúdo é mantido na edição de 46, na página 86. Você vê que ele relaciona Grécia clássica, prática de atividade sexual, homossexual, e ele relaciona isso ao patriarcado, forte patriarcado presente. O que é bastante discutível, o patriarcado tem um tempo muito maior, é uma tese bastante discutível e, bom. Página 142, 143. Afirma que o cristianismo
que ele vê como uma orientação religiosa de base masoquista, acaba no seu propósito de cercear a genitalidade de maneira indireta, incentivando a homossexualidade passiva, vista como um antídoto para a sexualidade fálica viril. Tal cultura religiosa resultaria em uma propensão para a docilidade não crítica, para a crença na autoridade e para a adaptação fácil à instauração do casamento. Conteúdo mantido na edição de 1946, página 154. Observem, ele vê a cultura religiosa cristã como vinculada de alguma forma a uma orientação masoquista que levaria, no seu combate a uma genitalidade fálica, viril e tal, a um incentivo indireto à homossexualidade passiva, e isso desembocaria não só num comportamento homossexual passivo, mas também numa postura de vida mais dócil e que vai aceitar e não vai lutar contra a autoridade, aceitar o casamento, vamos dizer, com uma espécie, vamos dizer, uma atitude conformista em última instância. Então, isso está em Psicologia de Massa do Fascismo. Tá? 1946, no livro, 1936, em A Revolução Sexual, ele conclui o capítulo A Luta pela Nova Vida na União Soviética com 3 afirmações. Abre aspas. A homossexualidade não é crime social, não prejudica a ninguém. Pode ser limitada unicamente pelo estabelecimento de todas as predisposições da vida amorosa natural das massas. Observe o argumento. Ele não é uma polícia da homossexualidade. O Reich, ele, pela liberdade e tal, vamos dizer, da homossexualidade, mas ele prende a homossexualidade num conceito de menor desenvolvimento, de não é o superior e tal, e com esse argumento do natural. Observem o que eu apontei para vocês lá. A pulsão não possui objeto natural. O objeto é peculiar à história de cada um. Então, essa vinculação da heterossexualidade como natural, ela se repete nos textos reichianos. Tá? Então, aqui pode ser limitado então, você limitaria pelo estabelecimento de todas as predisposições da vida amorosa natural das massas, o que combina com os textos anteriores, com o que ele falou na erupção da moral sexual repressiva, lá nos povos trobriandeses, que não haveria, porque eles tinham uma vida sexual mais livre e tal. Tá? Tem uma última frase nesse texto, que é a Revolução Sexual, né? Até a consecução dessa meta, que é dessa meta da liberdade sexual, a homossexualidade deverá ser considerada como uma espécie de satisfação equiparada à heterossexual, excetuando-se o descaminhamento de crianças e adolescentes impune. Então, enquanto que o todo não melhorar e todos nós não virarmos heterossexual, ela deve ser tolerada e tal, e não punida e tal. Mas, com o desenvolvimento e tal, ela tenderia a ser superada. Tá? Na biografia científica, a função do orgasmo, eu estou olhando o relógio para dar tempo de eu chegar no final e fazer uma apreciação disso, senão vai ficar uma coisa incompleta, tá? Vai ficar uma curva orgástica não fechada. Então, eu estou olhando aqui e acompanhando. Tá? Então, na biografia científica, a função do orgasmo, de 1942, na página 96, ele observa que, normalmente, a atividade da mulher não difere de modo algum da do homem. Lembram que ele falou lá em 27 que é o homem mais agressivo, a mulher, vamos dizer, em algum grau mais passiva e tal, apesar de não ser completamente passiva, mas observem que tem uma mudança sutil nisso. Mas continua homem e mulher. Continua o modelo, continua, mesmo na edição de 42, continua.
No Escuta Zé Ninguém tem algo terrível. Escuta Zé Ninguém é de 1948. Sempre quando eu falo a data, é a data da publicação original, obviamente. Tá? Então, em 1948, no Escuta Zé Ninguém, na página 96, depois de acusar o Zé Ninguém, dentre outras coisas, de ter mau hálito e prisão de ventre, é no mesmo parágrafo, afirma, abre aspas, eu nunca tive desejos homossexuais, tal como tu os teve. Os teve é uma... Eu estou complementando só para vocês entenderem. Então, o Zé Ninguém tem mau hálito, prisão de ventre e tal, e ele associa, vamos dizer, todas essas coisas pejorativas, ele associa também à homossexualidade, o que ele nunca teve desejos homossexuais, né? E bastante pesado isso, né? Em 1949, no capítulo A Linguagem Expressiva da Vida, que ele aparece primeira vez na terceira edição do Análise do Caráter, que é de 1949, ele está como 14º capítulo do Análise do Caráter, A Linguagem Expressiva da Vida. Observem o que começa a aparecer aqui, bastante interessante, é o Reich mais da ergonomia. A existência do organismo vivo, você vê que ele vai para o vivo, né? O organismo vivo está enraizado na superposição de dois sistemas orgonóticos de sexo diferente. Dois sistemas orgonóticos de sexo diferente. Temos que admitir que não temos resposta para a mais simples de todas as questões. Qual é a origem? Qual é a origem da função da superposição de duas criaturas de sexo diferente? Então, ele fala superposição, organismo, ele está indo cada vez mais para o elementar, para o básico, né? No caminho da ergonomia. Né? Só que ele mantém que é de sexo diferente, mas ele coloca essa questão. Temos que admitir que não sabemos, entende? Nós não sabemos por que essa questão de ser, vamos dizer, essa questão do macho e fêmea. Ele vai repetir isso no livro 1951, O Superposição Cósmica. Página 237, na tradução que existe em português. Faz uma observação e depois expressa o que chama de um mistério. Abre aspas. Durante a copulação, a célula do esperma e a célula do óvulo continuam a função de superposição e fusão dos orgonomas da fêmea e do macho. Embora a divisão dos orgonomas vivos em indivíduo macho e fêmea continue misteriosa, mesmo do ponto de vista da física orgone. Observe, ele levantou lá no Linguagem Expressiva da Vida que não conseguia explicar esse mistério, aqui ele usa mistério, né? essa questão de ser macho e fêmea, e aqui ele usa o mistério de explicar por que é dessa forma. Em O Assassinato de Cristo, que é o último livro do Reich, vamos dizer, o livro de cabeceira dele, ele escreveu depois muita coisa e tal, mas em termos de texto de livro, né? Ele, na página 31, ele fala o seguinte: a busca da experiência comum do gozo supremo pela fusão completa de dois sistemas de energia vibrantes que chamamos macho e fêmea. É isso, essa minha viagem teórica até aqui. Vamos às conclusões. Rapidamente, vamos às conclusões. Primeiro, Reich considerou a homossexualidade fruto de um desenvolvimento não pleno da sexualidade humana. 2. Em vários escritos, apontou a heterossexualidade como forma superior de orientação sexual. 3. Na defesa da tese da heterossexualidade como superior, Reich tendeu a utilizar o argumento de que ela seria o caminho natural. Tal tese implica numa noção de ser humano não sintonizada com o referencial psicanalítico, como eu levantei com vocês com a questão que o objeto tem a ver com a história subjetiva de cada um e tal. Quanto a este ponto, não estou falando que Reich
rompe com toda a psicanálise. Quanto a esse ponto, ele não está, vamos dizer, afinado com a tradição psicanalítica. 4. Reich associou a homossexualidade passiva ao masoquismo e a uma postura submissa na vida como um todo. Lembra que eu levantei isso em Psicologia de Massa do Fascismo. 5. Reich, em publicações mais tardias de sua obra, manteve a visão de que o ato sexual pleno seria o efetuado por dois organismos de sexo diferentes, macho e fêmea. Porém, manifestou constituir um mistério a razão dessa ser a forma da superposição realizadora. Feito? Está claro o caminho com essa questão no final. Ponto 6 e conclusão última. Reich, em diversos escritos, defendeu a liberdade dos homossexuais. Liberdade social, a liberdade e tal. Ele apenas considerou, apenas é péssimo, ele a considerou limitada e tal, mas ele defendeu, ele não foi a favor de tacar pedra, pelo menos, vamos dizer assim, né? Conceitualmente tacou pedra, mas não em termos de polícia. Tá? Bom, elaboração final. É isso que eu queria chegar para vocês depois dessa viagem conceitual. O francês Roger Dadon, no livro Sem Flores para William Reich, o original de 1975, mais especificamente no verbete homossexualidade, teceu interessantes elaborações a respeito da produção de Reich voltada para o tema da homossexualidade. Dadon, tendo por norte o movimento teórico reichiano de buscar o funcionamento energético vital primário, o caminho da ergonomia é esse, presente em texto da ergonomia, como, por exemplo, a superposição cósmica, e lançando mão de falas de Reich registrados numa entrevista de 1952, aquela entrevista que ele dá para os arquivos Sigmund Freud, que vocês podem localizar no livro Reich Fala de Freud, da editora Moraes. Nessa entrevista tem uma frase que é o seguinte: refiro-me à experiência emocional primária da fusão de dois organismos. A fusão primária de dois organismos. Isso está na página 37 de Reich Fala de Freud. Então, o Dadon defendeu que nada impede que esta fusão, realizada comumente no mundo animal e humano por superposição de um organismo macho e de outro fêmea, possa ser realizada de maneira totalmente diversa, no interior de uma mesma unidade energética sentida em duas, como na masturbação, ou na conjunção de unidades orgânicas de qual natureza for. Qual é o toque que o Dadon dá? É o seguinte: ficar no princípio energético e sem qualificar qual vai ser a forma, qual vai ser homem, mulher, a própria masturbação, desde que aquilo realize, desde que, vamos dizer, a pessoa se entregue e aquilo resolva e constitua um elemento da sua, vamos dizer, da sua economia energética. Com essa abertura de visão sugerida por Dadon, entendo que a construção teórica reichiana acabou desembocando, dado seu processo necessário e coerente, numa formação que vai para o essencial, para o fundamental, ou seja, para o movimento energético. Tal perspectiva conceitual implica na superação de qualquer molde padrão para que uma fusão orgástica possa se dar. É esse que continuando. Para finalizar, talvez no caso de William Reich, seja possível dizer que a criatura, a obra, superou o Criador, o homem Reich. Assim, podemos continuar trabalhando no fértil campo reichiano. O que eu estou mostrando é que eu estou pensando isso, que
a obra do Reich, ela possui elementos para superar até, vamos dizer, a obra do autor superando a perspectiva limitada de alguém que estava num contexto e tal, e aí tem todas as explicações. Mais do que isso, pessoal, eu queria falar o seguinte. Além de apontar o dedo para os nossos mestres, temos que pensar, nós também somos formados nesta cultura. Isso que o Reich, de maneira radical, expressou, em algum grau, está também dentro de nós. Então, cabe, num espírito reichiano meio do análise do caráter, a gente acessar essas questões identitárias, homofobia, racismo, machismo, tudo isso, porque nós somos uma concretização dessa cultura. Em algum grau, isso está dentro de nós. Então, além do chamado politicamente correto, de não falar, não fazer piada e tal, mais do que isso, a tarefa de construir, vamos dizer, uma perspectiva civilizatória é você se acessar num espírito, uma espécie de espírito da análise do caráter e ver essa construção e procurar não ser uma repetição desta contrição, dessa cristalização, de manutenção de algo que precisa ser desfeito, que precisa ser, porque isso causa, vocês sabem, muito sofrimento, uma coisa e tal. Então, digamos o seguinte, eu acho que assim, a ideia é, para a cultura nossa do campo reichiano, ela vai depender também de a gente conseguir acessar e mexer um pouco com isso. Entende? Cada um mexer dentro de você como foi essa construção, porque ela existe. Vamos dizer, os alicerces da nossa subjetividade foram esses. Agora, eles não precisam se manter assim. Aquela frase do Reich que aparece no prefácio da análise do caráter, que aparece na Revolução Sexual, que aparece em Psicologia de Massa do Fascismo, toda a sociedade, vamos dizer, constrói nas pessoas, é mais ou menos isso, nos indivíduos, aquilo que ela precisa para a sua manutenção. Então, nós somos uma espécie de sedimentação do social, essa sedimentação. Agora, se não houver uma atitude vamos dizer, de entrada cada um dentro de si para procurar mexer e desconstruir em algum grau o que entende isso daí, nós vamos manter essa repetição. E a perspectiva reichiana, o essencial dele é o combate cultural. O Reich era um combatente cultural. O Reich era um combatente cultural. Então, o combate cultural faz parte dessa revelar essa adaptação patológica. Essa é uma adaptação, entende? Essa adaptação ela não é legal, ela precisa ser desconstruída, ela precisa ser, mesmo que o Reich tenha neste ponto da questão da homossexualidade, que a meu ver é um ponto cego na produção reichiana, tanto que ele admite no final que não conseguia explicar e tal. Ele precisa ser mexido, precisa ser desconstruído de uma maneira assim, porque aí tem chance de alguma coisa mudar. Se isso não ocorrer, vai continuar tudo igual. É isso que eu preparei, que eu queria falar para vocês. Silvia, eu estou conseguindo fazer. Paulo, talvez você pudesse abrir para perguntas, então. É isso que eu queria fazer, com muito prazer. Gostaria de ouvir. Nós temos aí uns 10 minutinhos, né, Silvia? E eu consegui. Isso. Espero que eu não tenha corrido muito e atropelado aí, mas, vamos dizer, tem uma intenção até de deixar um tempinho para que vocês falem e a gente converse um pouco, tá bom? Então, a gente pode organizar que quem for falar, abre o microfone, faz uma pergunta, por favor, objetiva, para que a gente possa ouvir outras pessoas.
um tema polêmico, né? Vamos lá. Paulo, posso Acho que é a Rebeca. falar? É Rebeca. Vamos lá, Rebeca. Pode falar. Paulo, não é uma pergunta, é uma... Oi, Rebeca. Tudo bem? Tudo bom. É uma declaração de admiração pelo percurso teórico pelo qual eu me senti conduzida por você. E conforme você foi adentrando esse beco sem saída, né, com tanta preciosidade e informação detalhada e com tanto desassombro, né, porque houve momentos que eu pensei, ele está falando de coisas proibidas, né, mas ele está indo. E aí você foi, e eu fui me sentindo, refazendo com mais luz um percurso para um beco sem saída, aonde eu sempre bati, né? E aí quando você chegou no ponto da parede, né, da gente encostar o nariz mesmo nessa realidade de que de alguma forma a síntese da estagnação de onde chegou a teoria reichiana para nós era o rompimento, para mim, como eu entendi, o rompimento dele com a psicanálise, no sentido dele romper com essa compreensão que a psicanálise não rompeu, de que nós temos uma natureza complexa, né? Nós temos uma binatureza, nós somos culturais tão visceralmente quanto nós somos biológicos. E se nós continuarmos simplesmente nesse mantra de o homem natural, o homem natural, o homem natural, nós ficamos com o nariz na parede. Quando eu pensei, bom, ele chegou aí e ele vai falar que, então, a saída está na volta para a psicanálise, certo? Aí você... Aí você me faz esse abre-te sésamo no fundo da parede do beco, e citando uma obra que está no meu nariz e que eu não enxerguei essa colocação do Dadum, entendeu? Então, muito obrigada pela libertação que você me deu hoje. Saí pelas portas do fundo da parede do beco. E essa visão, então, que você traz da possibilidade de continuar, não é no sentido de acreditando em Reich, porque, para mim, o beco sem saída era... Reich acreditava tanto em Freud, ele era tão apaixonado pelo primeiro Freud, né, pelo animal livre, selvagem que o Freud era, e depois ele ficou apegado nessa crítica, né, tenaz do animal enjaulado, que ele então atribuiu a Freud ser, que ele... Bom, além do mais, eu acho que a problemática de entender a questão da homossexualidade não era a questão do tempo do Reich. Então, quando você nos fala dessa data de validade da ciência, é fundamental. Obrigada. Rebeca, muito legal. Como sempre, eu já te vi, nunca conversei assim pessoalmente, mais longo, né? Mas lá nas 3 Bions, você... Então, você foi no ponto. O ponto é esse, e acho que é possível, porque vendo essas coisas, a gente se depara com a seguinte situação. Pô, eu vou continuar nesse universo? Como que eu posso estar junto com um autor que escreveu uma coisa dessa? É difícil, não é fácil. Mas eu aprendi ao longo de 40 anos estudando Reich que você tem que gostar do Reich apesar do Reich. Assim como você tem que gostar de você, apesar de você. Isso. Foi isso que ele nos ensinou. É isso mesmo. Então, agora, é interessante ver que no próprio Reich tem perspectivas que o superam. A teoria é tão forte, entende? Quando ela chega no princípio energético e tal, no movimento e tal, vamos dizer, na curva orgástica, ela supera, ela tem elementos para superar, e aí cada um vai saber como que pode viver e como que vai se resolver e como que... E eu diria até radicalizando assim, Rebeca,
que até assim, o caminho da solidão pode ser também o caminho da sublimação. Entende? Não sejamos polícias psicológicas das pessoas. Esse é o ponto, entende? Porque você não pode a favor da liberdade, mas você coloca dentro de uma jaula conceitual, e essa jaula conceitual ela acaba limitando, virando também acaba limitando. Então, entende? Rompamos com isso daí e vamos construir, porque nós somos agora, aquilo que eu falei no começo, o movimento reichiano. Nós somos o movimento reichiano. E que bom poder ajudar a construir isso. E outros virão depois, Rebeca, e nos avaliarão. Que ótimo, que ótimo. É isso, porque é sempre provisório, mas é o nosso melhor atual, como ele deu o melhor atual dele, né? Como ele deu o melhor atual dele, e isso continua. Mas se ele reencarnasse aqui agora, ele estaria rompendo com o reichianismo da mesma maneira que ele rompeu com a psicanálise, da mesma maneira que ele rompeu com o comunismo, entendeu? É isso daí. É isso. O ataque às mazelas da adaptação. A visão heterossexual do Reich é uma mazela da adaptação, que ele não enxergou. Mas a análise do caráter é isso. Por isso que ela cria resistência. E por isso, sabe por quê? Por isso, Rebeca, que nós perdemos a eleição. Ai, não vamos por aí agora. Sacou? Porque nós não somos da adaptação. Nós atacamos. E por isso que quando a gente ataca, a violência vem em cima de nós. E vem forte. Por quê? Porque é uma resistência natural daquilo que quer se manter. A análise do caráter ela não cria resistência porque ela vai no estabelecido. O Reich ele não é um crítico do desviante, ele é um crítico do estabelecido. Sim. É isso. Acho que dá para ouvir mais alguma pessoa. Muito bom, Beto. Professor, posso falar rapidinho? Manda ver. Como apaixonado pela terapia corporal, estudante e praticante, eu sempre me insurgi muito quando eu vejo partes desses textos, assim, do Reich, do Lowen, quem quer que seja. E quando eu procuro falar com as pessoas que lidam com isso também, eu sempre ouço, olha, vocês têm que se organizar, eu falando como homem homossexual, vocês têm que se organizar, vocês precisam procurar mexer com isso, não pode ficar assim. Isso partindo de uma elite que fala de um lugar de privilégio, falando como se a homofobia, por exemplo, fosse um problema criado pelo homossexual e que ele coubesse resolver, entrar no seio do privilégio para implodir o privilégio lá. Né? Então, isso para mim sempre foi muito difícil de lidar. Então, ouvir o senhor agora é uma alegria, eu estou emocionado aqui, porque mostra que existe um caminho mesmo, porque as pessoas geralmente dizem, não, quando chega no ponto sensível, eu pulo. Eu estou lendo, quando chega no lugar difícil, eu dou um pulo e vou para outra página, eu não vejo. Só que isso cuida do seu lugar de privilégio, não cuida de quem está em sofrimento. E aí, eu olho para esse painel hoje, para o painel de sexta-feira sobre o racismo, e eu vejo, tem 66 pessoas aqui, isso é maravilhoso. Agora, por que não estão as 230 pessoas aqui? Porque esse não é um problema dos homossexuais e nem dos simpatizantes. É um problema da sociedade, de modo geral. Todo mundo aqui que atende alguém está lidando com isso. Quem não atende também está lidando. Toda vez que você passa na frente de alguém porque você não é gay, você também é responsável. A mesma coisa com o negro. Né? Não basta ser antirracista, não basta ser não racista, tem que ser antirracista. Não basta não ser homofóbico, tem que ser anti-homofobia. E isso, na minha opinião, inclui olhar o texto com um olhar crítico e dizer, tá, onde é que eu estou me beneficiando quando eu sou heterossexual? Ou quando eu tenho uma passabilidade heterossexual? Qual é o meu benefício nisso aí? Então, acho que devia ser sugestão minha para as 3 bios, que isso tem que estar no plenário para todo mundo, mesmo quem não quer ouvir, mesmo quem tem resistência para ouvir isso, porque muita gente tem. Eu conheço gente que fala, não, eu tenho a minha história de vida, 20 anos meu como terapeuta, eu não vou ligar para o Reich. Sim,
E quem está entrando agora? E quem pega esse texto cru na estante e vai ler, sem ninguém explicando para ele o que está acontecendo ali, qual é o contexto ali, por que aquilo está superado. Então, fica o meu parabéns para a organização do evento. Meu pedido que isso seja geral, inclusive esse tipo de conteúdo acho que tem que ser compartilhado, não pode ficar restrito a esse grupo que a gente está aqui agora, porque, de certa forma, por mais lindo que seja, ainda pode ser uma pregação para convertido, porque quem está aqui é porque já está aberto para ouvir. Então, a fala tem que chegar em quem não está. Né? Ok, E Eduardo. muito obrigado pela sua fala. A gente vai levar a sua sugestão com muito carinho, Eduardo, para a comissão. Fique tranquilo. Eduardo, muito obrigado. Eu concordo com tudo que você falou, entendeu? Concordo com tudo que você falou. Entendeu? O caminho não é só assim lutar fora, é lutar dentro. É lutar dentro, entendeu? Porque apontar o dedo para fora é mais fácil, é lutar dentro e ver a nossa construção. Entendeu? Tipo assim, ver a nossa construção. A nossa construção, ela tem isso daí. Ela tem isso daí. Então, tem tanto na questão racismo, homofobia, e todas essas mazelas que se perpetuam, têm que ser combatidas dentro da gente e não só assim externamente. Eu diria isso daí e tal. Porque senão não vai ter civilização legal nunca, entende? O conservadorismo vai se manter e tal, e a gente vai, vamos dizer, e o sofrimento humano. Isso cria sofrimento humano. Isso cria sofrimento humano e agora isso pode ser mudado. Então é um sofrimento inútil, é um sofrimento que deve ser combatido, como o Reich combateu muita coisa. Ele não tinha que fazer tudo, fez muita coisa. Agora vamos fazer um pouquinho, só um pouquinho. Professor, ainda dá tempo de falar alguma coisa? Ainda posso falar alguma coisa? Pode falar, Cecília. Por mim você pode. A gente vai até 11h15 no máximo. A gente já combinou 11h15, fechamos a sala, ok? Então eu queria dizer que a sua aula foi incrível, muito grata. E aproveitando esse construto tão importante que o senhor desenvolveu, também o que a Rebeca falou, que eu amo muito, e que o Edu falou, eu acho que essa questão que o senhor traz agora é extremamente importante, a gente poder olhar dentro de nós como que essa construção social está presente e passar pela dor de reconhecer que isso existe em nós. É isso. E reconhecer, passar por essa dor e poder ultrapassar. Então, acho que esse é algo que cada um de nós tem que fazer diariamente, porque eu acho que isso é diário. Eu sinto, pelo menos, que isso é diário, que é poder perceber, reconhecer essa dor, porque dói reconhecer isso em nós, para poder ultrapassar. Então, eu agradeço muito a tua fala. Cília, eu concordo inteiramente, eu só queria levantar mais um ponto. Como é bom a gente se singularizar. É difícil, assim, né? Mas é muito legal, porque senão, se nós não fizermos isso, nós não seremos nada. Nós somos a tradição, a repetição. O superego perpassa gerações. Então, há forças no sentido de você parar e pensar, e parar de ser uma engrenagem que faz uma máquina coisa. Se você é só aquela engrenagem, você, na verdade, não é nada, você não existiu. Você é uma máquina, é uma peça de uma engrenagem que funciona. Né? É isso que gerou o nazifascismo, é isso que gerou uma série de coisas. Então, o surgimento de alguém que para entende, do seu automatismo e surge com uma reflexão e fala e tal, isso é muito legal, porque é aí que nós nascemos. Nós só nascemos quando nós, vamos dizer, temos alguma ação que não é apenas uma repetição de uma tradição. Então, há forças nesse sentido.
O Jung falou muito nisso, falou no processo de individuação. Então, eu diria assim que, entende, a psicologia, quando ela toca nisso, há forças nesse sentido. Não é só forças no sentido da manutenção. Porque a manutenção é o mesmo, é a massa. Psicologia de massa é isso, é a massa e tal. Então, singularizar-se é uma alegria. É uma alegria você poder levantar a mão num grupo e pegar e falar, peraí, vamos pensar, o que é isso e tal. Se as crianças começarem a fazer mais isso, e os professores incentivarem isso e tal, vai diminuir bullying, por exemplo. Porque é a mesma estrutura desse todo que igualiza. O todo que igualiza e repete mazelas estruturais da sociedade, ele não tem o indivíduo, não tem o sujeito. É isso. Paulo, quero agradecer. Todas as sugestões, gente, tem um lugar que vocês podem colocar sugestões de vocês, fazerem avaliação do evento. É rapidinho, 2 minutos vocês fazem pela internet, né? O link está lá junto com as oficinas. Então, vocês fazem, por favor, as sugestões de vocês. E, Paulo, muito obrigado mesmo por vir enriquecer o nosso evento, mais uma vez, e trazer esse tema tão importante e tão polêmico, enfim, nem sei o que falar, mas é sempre muito rico ter você aqui com a gente. E agradeço a todos os participantes, agradeço a todo mundo. E, Paulo, se você puder ficar um pouquinho todos podem sair, mas eu tenho que gravar, e para gravar eu gostaria que o Paulo ficasse mais 1 minutinho. Então, todos saiam da sala. A gente tem mais 5 minutos só de intervalo, porque a gente se estendeu na palestra e voltamos às 11h20, ok? Um beijo, pessoal. Obrigada. Beijo. O futuro é nosso. Nosso. Vamos construir o futuro. Chega de repetição. Obrigada, Paulo. Presente ouvir. Impecável, Paulo. Impecável. Obrigada, Paulo. Obrigada. Paulo, incrível. Muito obrigada. Bom, Paulo, eu preciso gravar aqui, né? Então, agora, vamos que agora tem que funcionar, agora tem que dar certo. Vamos lá. Aqui... Marilza, um beijo. Oi, saudade, que sempre... Obrigada por possibilitar tantas reflexões, ensinamentos, reflexões, sempre. É inesgotável o aprendizado. Você é linda. Obrigada. Valdo, um abraço. Abraço, Albertinho. Mariângela, um abraço. Ângela Borges. Eu estou aqui esperando por... Gratidão, professor, mais uma vez. Nem quero sair, de tão emocionada. Eu também. Não sai. Vamos combinar. Ninguém sai. Não, preciso que vocês saiam, por favor. Um beijo. Ajudácio. Por favor. Tchau, Você está na oficina já. Tá ok, Silvia, querida. Tchau. Beijo. Tchau, Marilza. Eu estou... Okay. Fale alguma coisa, Ana Silvia, para eu capturar. O que você quer que eu fale, Valdo? Meu Deus do céu. Faça assim, ó. Isso. Tchau, agora eu vou sair. Tchau. Valdo. Obrigado, Albertino. Abração, muito obrigado. Ouvir você sempre é uma honra, é um prazer com a sua sabedoria. Tá bom? Obrigado, Valdo. Um grande abraço. Tchau. Bom, eu vou fazer o que tem que ser feito, né? Então, eu vou dar o stop aqui, Paulo. Obrigada. Vamos lá.